Obrigado, Jesus, por nos permitir mais um fôlego de vida. Ó Deus, para estarmos te louvando e bendizendo o teu nome. Entrego, Senhor, a palavra, ó Pai, que será explanada neste momento. Assim, Deus, entrega a vida da pastora, Senhor. Que o Senhor possa usar conforme o teu querer, a tua vontade, ó Pai, nesta noite. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, meus amados? Glória a Deus. O Espírito Santo, Ele tem uma palavra para os nossos corações hoje, que se encontra em 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo 17. Essa semana nós tivemos um estudo, encerramos aqui, um estudo na terça-feira precioso, que fala a respeito de um esconderijo. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre como que o Senhor nos esconde em tempos difíceis, em tempos de tribulações, em tempos de angústia. As mãos do Senhor sempre estão dispostas a nos esconder a todo aquele que nele crê, a todo aquele que nele confia. Ele sempre terá um escape, amém? 1 Reis, capítulo de número 17, a partir do verso 8. Vamos ler a partir do verso 1 para que a igreja possa entender melhor. Então, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. E disse-lhes Elias: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para mim, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se apagará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Amém? Eu gostaria de convidar a igreja que lesse junto comigo somente o último versículo, 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija
não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Podeis nos assentar, adorando, exaltando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor. Aquele que vive, aquele que reina para todo o sempre, para todos os séculos dos séculos dos séculos. Amados, nós precisamos de entender que nós servimos a um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. A um Deus que conhece os nossos corações. Um Deus que nos sonda. E pasmem, Ele nos conhece muito mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Às vezes pensamos que nós nos conhecemos, batemos no peito e dizemos: eu me conheço. Se eu passar por essa situação, eu sei que eu vou ter essa reação. Vai nada, porque o Senhor é aquele que permite todas as coisas. E Ele é aquele que nos controla. Nós vamos então entender, através das Escrituras, esta noite, em 1 Reis 17, que havia um profeta profetizando naquela época. Um homem chamado Elias, é conhecido como muitos teólogos como o profeta do fogo, porque a Bíblia diz que ele orou e Deus fez fogo cair do céu e queimou todo o holocausto. Era um homem de Deus, um homem que tinha muita intimidade com Deus, falava e Deus assim cumpria. Porém, esse profeta estava ali profetizando num tempo muito difícil, um tempo de escassez espiritual, onde as pessoas não queriam o Senhor, onde as pessoas não queriam buscar a Deus. Era um tempo que as pessoas queriam buscar aquilo que eles viam. E porque eles queriam buscar e confiar apenas naquilo que eles viam, eles faziam para eles os deuses que eles queriam adorar. Cada um adorava o seu Deus, levantava altares nos montes, para adorar ali deuses estranhos, sacrificavam bebês, aqueles ídolos, e era uma coisa terrível, tenebrosa. Então, se hoje é difícil levantar um profeta verdadeiro, estou dizendo de profeta verdadeiro, profeta que profetiza o que Deus realmente está mandando. Hoje é difícil, imagine naquela época, uma época que Elias estava profetizando, na época do rei Acabe, que estava ali, que casou com uma mulher ímpia, casou-se com a sacerdotisa de Satanás, chamada Jezabel, e essa mulher começou a trazer vários deuses, corrompendo assim o povo de Deus. Mas eu acho lindo que esse homem de Deus, a qual o Espírito Santo repousava sobre ele não deixou de falar a verdade. E nos traz hoje uma grande lição: aconteça o que acontecer, haja o que houver, nunca deixe de falar a verdade. Nunca deixe de proclamar as boas novas do reino de Deus. Nunca deixe de falar aquilo que o Senhor quer que você fale, porque o Senhor te garante um esconderijo na hora difícil. O Senhor te garante um esconderijo na hora da perseguição. O Salmo 91, do versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós então aprendemos que há um esconderijo em Deus. E Ele nos esconde na hora da perseguição. E Elias sabia disso. Nós vamos ver que por causa da idolatria do povo, o Senhor levanta Elias, no versículo 1. Se você acompanhar aí comigo, você vai ver que Elias está profetizando e está dizendo que naqueles dias e naqueles anos, nem orvalho e nem chuva iria cair sobre a terra. 3 anos ficou sem chover em Israel. Nem orvalho caía, irmãos. Sabe o que é o orvalho? É o sereno. Não tem quando a gente acorda pela manhã, principalmente no inverno, que mesmo sem chuva a grama está molhadinha, Às vezes o carro, se está no tempo, o carro está ali cheio está molhadinho também. Nem isso tinha em Israel. Secou a terra, secou. E isso, irmãos, é muito triste, porque traz para nós hoje um ensinamento. Quando nós abandonamos a Deus, quando nós deixamos de confiar em Deus, quando nós começamos a adorar outros deuses, o Senhor cerra o céu. Nem orvalho desce, nada. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele
teve uma época que ele fez a terra virar como de ferro e o céu de bronze. Nada descia do céu e nem nada nascia na terra. Por quê? Porque o povo deixou de adorar. Porque o povo deixou de buscar. Caiu numa religiosidade. Isso é terrível, irmãos. Quando a gente busca a Deus apenas para querer algo de Deus, não pelo que Ele é. Irmãos, nós vamos, quando nós aprofundamos na Bíblia, saindo aqui um pouquinho aqui do texto que nós lemos, quando nós vamos ver onde Jesus passava, havia uma grande multidão. Onde Ele estava? Sempre Jesus estava rodeado de uma multidão. Mas a Bíblia diz que chegava a noite, Jesus subia para o monte para orar. E Ele ia sozinho. E a multidão ficava embaixo. A multidão não queria orar. A multidão não queria negar a si mesma. A multidão não queria passar a noite de joelho. Mas a multidão ficava lá embaixo esperando os milagres. Porque eles só acompanhavam Jesus, não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode proporcionar. E isso é um perigo. Isso é um grande perigo, né? E aqui então estava este povo que havia abandonado o Senhor. Estavam adorando a deuses estranhos. E o versículo 2 diz assim: depois veio a ele quem? A Elias. Elias primeiro profetiza a Acabe, a esse rei ímpio, a esse rei que fez corromper o povo de Deus. E depois a palavra do Senhor vem a ele e fala com ele assim: retira-te daqui, versículo 3, vai para o Oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está ali no Jordão. O que o Senhor está dizendo? Elias, eu vou trazer juízo sobre essa terra. Eu vou corrigir esse povo. Eu vou mostrar para esse povo que há um Deus soberano. Há um Deus todo-poderoso. Eu vou mostrar para esse povo que não se brinca comigo. Então, nem orvalho, nem chuva vai descer. Bênção nenhuma desce. Mas você, meu filho, você que está me obedecendo, você que está pregando a palavra, mesmo que seja dura aos corações, eu vou te esconder. Amados, vale a pena obedecer a Deus. Quando nós nos posicionamos em obedecer a Deus, nós perdemos amigos. Nós vamos ver que aqui Elias está sozinho. Elias está sozinho. Porque quando nós nos posicionamos a falar a verdade, nós perdemos amigos. Que perca amigos, mas não perca a essência. Mas não perca a salvação. Glória a Deus. Mas não perca a promessa. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor disse para ele: eu vou te esconder. Glória a Deus. Por mais forte que seja o juízo que venha cair sobre Israel, meu filho, o seu joelho não se dobrou diante de Baal. Os seus lábios não beijou os Balaíns. Então eu vou te esconder. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que você falasse bem alto para você mesmo: há um esconderijo. Há um esconderijo em Deus. Aleluia, Pai. Glória. Hoje nós vamos, amados, muitos estão preocupados com o que está vindo aí, as nações estão em alvoroço, a palavra de Deus está se cumprindo, Jesus está voltando. Muitos estão preocupados em encher os seus celeiros, né? Precisamos de preocupar? Talvez sim, mas a nossa preocupação maior precisa de ser não perdermos a essência. Aleluia. Não perdermos a promessa. Glória a Deus. Porque no momento do juízo, Deus irá esconder aqueles que é dele. Aleluia. E eu vou te dizer uma coisa: o Senhor não confunde de ninguém. O Senhor não vai chegar e vai dizer: Luísa, é você mesmo? Você me obedece ou não? Jennifer, você me obedece? Não, o Senhor sabe, Ele nos conhece. Verdade. Por isso que Jesus disse que quando ele estiver voltando, o dia da sua vida, dois estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 estarão no telhado, um sobe e um fica. Sabe por quê? Jesus está dizendo: eu não vou pegar ninguém enganado. Ninguém vai entrar no céu enganado. Mas em compensação também, ninguém fica por engano. Ele nos conhece perfeitamente. E Ele conheceu o coração de Elias. Eu vou descer com juízo, porque este povo me abandonou. Mas para você, Elias, eu tenho um esconderijo.
E eu quero essa noite que o Espírito Santo esteja dizendo para você, Silvano, para você, Adley, para você, Mônica, para cada um de nós, eu tenho esconderijo. Então o Senhor diz: retira-te daqui, vai para o Oriente e fica ali no ribeiro de Querite. Versículo 4 diz: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. O Senhor está dizendo: você vai para o esconderijo e lá eu vou te sustentar. Eu vou te sustentar. Aqui ninguém sabe se é corvos, pássaros, ou se era o povo que tinha esse apelido, não sabemos. Mas o que nós temos certeza é que não faltou pão para Elias, não faltou água para Elias, não faltou azeite para Elias. Todos os dias que ele esteve ali naquele esconderijo, aleluia, não faltou nada. Porque o Senhor é aquele que nos esconde, mas o Senhor também é aquele que provê. Ah, Jesus disse: porque vocês estão tão preocupados com o que é a vez de comer? Porque vocês estão tão preocupados com o que é a vez de vestir? Olhai para os lírios do campo. Olha como os lírios são lindos. Eles são tão lindos que nem as roupas de Salomão chega à beleza dos lírios. Hoje nasce, amanhã morre, o Pai cuida deles tão bem. Não cuidará de vós, ó pequeno rebanho. Há um esconderijo para nós. Então Elias vai. O que o Senhor está dizendo aqui para Elias quando manda ele para o ribeiro de Querite? Elias, se você me obedecer e se você estiver no centro da minha vontade, nada irá te faltar. Irmãos, muitas vezes o centro da vontade de Deus, às vezes não é o que a gente queria. O centro da vontade de Deus, às vezes é um lugar que você não queria estar. Elias ficou ali só ele e Deus. Mas o Senhor está dizendo: se você me obedecer, meu filho, nada irá te faltar. O segredo é obedecer. Certa feita o Senhor ungiu um rei, o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel. Um homem chamado Saul. E lá na frente a Bíblia diz que o profeta Samuel falou com ele: você me espera. Não sacrifique enquanto eu não chegar. Mas a Bíblia diz que o povo começou a sair e se espalhar, e ele ficou com medo de perder o povo. E foi lá e sacrificou. Samuel chegou e falou: por que você fez isso? Ele disse: porque o povo estava se espalhando. E então eu sacrifiquei. Então ele diz: o Senhor, ele tem muito mais prazer na obediência do que no sacrifício. Às vezes a gente sacrifica tanto, né? Esquecemos de obedecer. O Senhor tem muito mais prazer na obediência, sabe? Elias sabia disso. Ele era um homem de Deus. Ele ouvia a voz do Senhor e sabe o que ele fez? Tem um ditado que diz, né? Manda quem pode e obedece quem. Elias obedeceu. Sabe o que ele fez? Ele foi para o ribeiro de Querite. Talvez ele não entendeu, irmãos. Porque muitas vezes a gente não entende o direcionamento de Deus. Mas ele obedeceu. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa de entender. Nós não precisamos de entender. Nós precisamos de obedecer. Aleluia, Jesus. Né? Às vezes o Senhor nos manda para o Querite da vida, que é um Querite que a gente está lá, a gente está sofrendo. Deus, eu queria tanto sair daqui. Me tira daqui, Deus. Mas o Senhor está dizendo: isso é apenas um tempo. Nenhum Querite fica para a vida toda. Nenhuma luta fica para a vida toda. Nenhum deserto dura a vida toda. Aleluia. Vai chegar um momento que o Senhor vai dar um basta. Glória. O tempo foi se passando e a Bíblia, como nós acabamos aqui de ler, versículo 5 diz assim: então fez conforme a palavra do Senhor. Ele obedeceu o que Deus estava mandando e ficou ali diante do Jordão, e os corvos traziam pão e carne pela manhã e pão e carne à noite. Ele ficava ali, só recebia aquilo das mãos do Senhor. Mas só que passa o tempo e não vem chuva e não vem orvalho, e aquele ribeiro começa a secar.
E aí vem um mistério muito grande, que o Senhor irá falar profundamente conosco. O ribeiro começa a secar e quem sabe Elias pode até ter ficado um pouco preocupado. Meu Deus, a água está secando, o que é que vai ser de mim? E então o ribeiro seca. Versículo 8 diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Sabe o que o Senhor falou comigo no meu coração profundamente nessa palavra? Muitas vezes o Senhor permite que o ribeiro seque para nos tirar daquele lugar e nos transportar para outro lugar. Às vezes a gente não entende. O ribeiro está secando. E agora, Senhor, o que vai ser? E o Senhor disse para o meu coração: preste atenção nisso aqui que eu vou te dizer. Havia alguém que precisava de Elias. Havia alguém que precisava da unção que estava sobre a vida dele. Havia alguém que estava clamando. Então o Senhor permite que o ribeiro seque para tirá-lo de lá e levar a bênção, a experiência para outra pessoa que estava precisando. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo hoje que há tantos cristãos chorando porque o querido secou, que continua chorando, que continua sentindo coitadinho porque o querido secou. Mas ainda não despertou que o Senhor quer te tirar desse nível espiritual e quer te levar além. Porque tudo aquilo que você aprendeu no querite, tem alguém precisando dessa experiência lá fora. O que nós temos feito com o que Deus tem entregado para nós aqui neste lugar? O que nós temos feito com tantas vezes que o Senhor tem falado conosco? Através dos louvores, através da palavra, de experiência. Às vezes nós ainda estamos ali de joelho e de cabeça baixa diante de um querite seco. E o Senhor está dizendo: levanta daí e vai para Sarepta. Porque lá em Sarepta tem alguém precisando de você. Lá em Sarepta tem alguém precisando de um abraço seu. Lá em Sarepta tem alguém precisando de uma palavra de conforto que venha diretamente dos seus lábios. Lá em Sarepta está precisando de alguém para ouvir a experiência que você teve em querite. Eu passei o querite, eu vi o querite secando, mas o Senhor me sustentou todos os dias que eu estive lá. Às vezes o Senhor faz tanto por nós e nós não testemunhamos isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem honrado a Deus com tudo que Ele tem colocado em tuas mãos? Será se nós temos honrado a Deus com tudo que Ele tem feito por nós? Se eu perguntar aqui, eu tenho certeza que todos nós já passamos por querite. Mas o Senhor esteve conosco. O Senhor nos sustentou. E o que nós temos feito com essa experiência? Às vezes temos abandonado. Não buscamos o Senhor como deveríamos buscar. Mas continuamos lamentando as águas do querite que secou. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. A palavra para nós esta noite é: levanta-te. Repita comigo. Levanta-te. Disponha. Saia do lugar onde está recebendo tudo das mãos. Agora chegou o momento de você passar experiências para frente. De você pregar para quem precisa, para quem está catando cavacos. Catando cavacos, irmão, significa fundo do poço. Elias, levanta, Elias. Tu és um homem de Deus. Tu tens a presença de Deus. Não fica chorando porque o querido secou, não. Porque Deus tem formas de trabalhar. Levanta-te, vai para Sarepta, que é Sidom, e habita ali, porque eu ordenei, grifa bem isso aí, eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Aí o versículo 10 traz a informação. Então ele se levantou. O segredo é obedecer.
mesmo que a gente não entenda. Elias poderia ter questionado: Deus, tem quase 3 anos que não chove nessa terra, nada nasce, não desce nada do céu, a terra não nasce nada. Uma mulher e ainda viúva, porque naquela época, irmãos, a mulher, ela não tinha valor diante do homem, e ainda viúva, que vai me sustentar, Deus? Ele não questionou, mas ele obedeceu. Ele se levantou. Versículo 10 diz: então ele se levantou e foi para Sarepta. E quando ele chega à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher apanhando lenha. E ele chega para aquela mulher e ele diz: olha, traze-me, peço numa vasilha um pouco de água para que eu beba. Essa mulher, mesmo em tempo de seca, interessante, essa mulher tinha água, porque era uma mulher que ouvia a voz de Deus. E há um esconderijo, mesmo em tempo de juízo, o Senhor não vai nos deixar faltar. As fontes haviam secado, com certeza. O ribeiro havia se secado. Mas aquela mulher tinha água. Porque o Senhor não deixou faltar. Amados, quando nós obedecemos ao Senhor, estamos no centro da vontade do Senhor, pode ter certeza, o Senhor sempre irá mandar alguém que irá precisar daquilo que Ele derramou sobre nós. Sempre. Mas ela olha então para aquele homem, e a Bíblia diz que ela vai lá buscar. Mas quando ela está indo, ele fala assim: ei mulher, traz para mim também um bolo. E aí então ela se desespera. Água eu até tenho, olha só, água eu até tenho, mas eu não tenho mais farinha. O pouco de farinha que eu tenho, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. E nós vamos comer. E nós vamos morrer. Nós estamos aqui hoje no culto da família. E a gente vê uma família morrendo. Uma família sem esperança. Uma mãe sem esperança. Um filho sem esperança. Sabe por quê? Porque se esqueceu da promessa de Deus. O que o Senhor falou com Elias? Elias, eu já falei com ela. Eu já ordenei ela já está te esperando, Elias. E quando o Senhor falou para essa mulher, o que o Senhor estava falando? Ó, eu vou mandar o meu profeta. Eu vou mandar o meu filho para que você sustente ele. Em vez dela olhar para a promessa, ela começou a olhar para o tanto de farinha que ela tinha na panela. E muitas vezes nós somos assim. Esquecemos a promessa. E começamos a olhar para o tanto de farinha que nós temos na panela. Esquecemos a promessa. E começamos a olhar para as finanças. Esquecemos a promessa e começamos a olhar para os problemas. Esquecemos a promessa e começamos a olhar para as circunstâncias. Deus havia falado com aquela mulher, mas ela havia se esquecido da promessa. E então o Senhor disse: levanta daí, Elias, e vai lá lembrar minha filha que eu tenho uma promessa na vida dela. Eu quero ser boca de Deus aqui essa noite. Eu quero ser profeta do Altíssimo aqui essa noite, para te dizer: o Senhor me trouxe aqui para te lembrar que você tem uma promessa, que Deus tem uma promessa na sua vida. Pare de olhar para o tanto de farinha. Pare de olhar para as circunstâncias. Para de olhar para quem te critica. Para de olhar para quem se levanta contra você. Para de olhar para quem tenta parar o seu ministério. Deus me trouxe aqui essa noite como profeta, para dizer em nome de Jesus, lembra das promessas que o Senhor tem na sua vida. Aleluia, Jesus. Não abra mão dela. Aleluia.
Talvez alguém entrou aqui essa noite catando cavacos, Glória a Deus. dando os últimos suspiros espirituais, pensando em abandonar tudo. É, Jesus. Quantas vezes nós pensamos isso, irmãos? Eu penso também. Às vezes os problemas são tão ferrenhos que dá vontade de falar: ai, chega, Deus. Mas o Espírito Santo vem com a palavra dessa dizendo: para de olhar para a farinha. Para de olhar para os problemas. Que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Tudo que ele te prometeu. Essa mulher tinha uma promessa. E qual que era a promessa? Você vai alimentar profetas. Eu quero lançar essa promessa sobre a sua vida aqui hoje. Amém? Fala com alguém que está do seu lado. Você ainda vai alimentar profetas. Aleluia. Com aquilo que Deus tem te entregado. Você ainda vai alimentar profetas. O Senhor vai enviar profetas para você alimentar. Com a tua palavra. Com a unção do Espírito sobre a sua vida. Aleluia. O que eu tenho aqui é para mim comer, para o meu filho comer, e nós vamos morrer depois disso. Ela até ouviu a ordenança de Deus, mas ela esqueceu. E porque ela esqueceu a promessa, ela estava catando cavacos. Porque ela esqueceu o que Deus tinha na vida dela. Ela começou a catar cavacos. Antes de você nascer, a Bíblia diz, Jeremias capítulo 1, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, você ainda era informe no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia. E Ele já te chamava pelo seu nome. E Ele já dizia: tu és meu. Tu és meu. Não adianta fugir. Não adianta fugir do chamado. E então, a Bíblia diz no versículo 11, e indo ela trazê-la, ele a chamou e disse: traz também um bocado de pão. E ela diz: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê aqui, ó, apanhei apenas 2 cavacos. Vou preparar para mim, para meu filho, para que nós comamos e depois vamos morrer. Amados, quando nós esquecemos as promessas de Deus, meu Deus, acaba a esperança. Acaba a esperança. Essa mulher não tinha mais esperança de vida. Essa família estava morrendo. Hoje tem casamentos morrendo. Hoje tem amizade de pais com seus filhos morrendo. Porque tem se esquecido da promessa de Deus. Deus constituiu a família. A família mora no coração de Deus. O Senhor pega Adão e Eva, macho e fêmea, e diz: vade, crescei, multiplicai, enchei a terra. E ali o Senhor Deus ministra o primeiro casamento. E tem muitas famílias morrendo, porque tem se esquecido da promessa de Deus. O Senhor diz: os pais se converterão aos seus filhos se converterão aos seus pais, e bendito seja o santo nome do Senhor. A viúva de Sarepta, a Bíblia não fala o nome desta mulher. Quem sabe para poder encaixar o nome da Roseli, quem sabe para poder encaixar o nome da Sônia, da Camila, da Juliana, da Marli, para dizer: você não vai morrer, seus filhos não vão morrer,
Porque há uma promessa sobre nós. Mas o que eu tenho que fazer? Vai lá e começa a fazer pão. Pega o que você tem dentro de casa, mas é tão pouco. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Olha só o versículo 12. Um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Era tão pouco que apenas 2 cavacos daria para ela fazer. Às vezes, irmãos, nós olhamos para dentro de nós e achamos que nós temos tão pouca fé. É tão pouco, né? É tão pouco. Gente, eu queria tanto ter uma fé como aquele irmão. Eu queria tanto ter uma fé como aquela irmã. Mas o que tem dentro de mim é tão pouco. Certa feita, Jesus estava no deserto e a Bíblia diz que, como sempre, onde ele estava, havia uma grande multidão. E ele começa a ensinar. Quando de repente a noite cai e aquele povo estava longe de casa e não tinha o que comer, Jesus fala para um dos discípulos, se não me engano, Filipe: olha no meio desse povo se alguém tem alguma coisa. E então ele volta e fala: eu achei um jovem que tem quantos peixinhos, irmãos? Eu sempre confundo a quantidade do peixe e a quantidade do pão. O que era 5 pães? 5 pães nessa época é como se fosse disco de pizza, mini pizza. 5 pães e 2 peixes para uma grande multidão. Não era nada. Mas aquele jovem abriu mão do seu sustento. Em pleno deserto, a noite caiu. Quando o discípulo chega, alguém tem alguma coisa? Ele diz: eu tenho. Eu sei que é pouco. Eu sei que é algo insignificante. Mas leva para o mestre. Porque ele sabe o que fazer com este pouco. Ele sabe o que fazer com algo insignificante. Deixa eu te dizer uma coisa. Pega essa pequena fé hoje e entregue nas mãos do Senhor. Aquilo que você pensa que não é nada. Quem sou eu? E quando chega lá, Jesus então pega e multiplica aqueles pães e aqueles peixes. A Bíblia diz que toda aquela multidão comeu até se fartar. E a Bíblia é tão detalhista que fala que depois que todos fartaram, sobrou quantos sacos de pão? Quem lembra? 12. Sobraram 12 sacos de pão. Sabe por que 12? Porque são 12 tribos de Israel. E ali o Senhor está dizendo, com a sobra, o Senhor está dizendo: tem pão para todos. Todo aquele que tem fome, todo aquele que tem sede, vem a mim. Beba da água da vida. Aleluia. Sempre terá. Então essa mulher disse: é muito pouco o que eu tenho. Um bocado de farinha, um bocado de azeite, eu vou fazer um pão. Nós vamos comer, nós vamos beber. E aí vem o versículo 13. E Elias então disse: não temas. Essa palavra não temas significa não tenha medo. Não precisa ter medo. Vocês vão ouvir rumores de guerra. Vocês vão ver guerra chegando. Vocês vão ver os alimentos encarecendo absurdamente. Vocês vão ver coisas tenebrosas acontecendo. Jesus disse como nunca vi. Mas a palavra continua sendo a mesma. Não tenha medo. Aleluia, glória. As Escrituras têm 366 vezes. Não temas. E não é por um acaso. Jesus está dizendo
todos os dias do ano. Não tenha medo. Segunda-feira não tenha medo, terça-feira não tenha medo, quarta-feira não tenha medo, quinta-feira não tenha medo, sexta-feira não tenha medo, sábado não tenha medo, domingo não tenha medo. Glória. Porque eu estarei com você. Elias então fala com aquela mulher: não tenha medo, vai lá e faz conforme a tua palavra. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava balançando ela. E eu quero balançar, eu quero que você sinta a mão do Altíssimo te balançando aqui hoje. E ele estava balançando aquela mulher e dizendo: você esqueceu da promessa? Você esqueceu que o Altíssimo disse que você iria alimentar profetas? Você esqueceu que o Senhor já tinha falado que eu ia chegar, que eu ia vir? Vai lá, não tenha medo, creia tão somente. E essa mulher então vai. Porém, faze dele primeiro um bolo pequeno para mim, traz para mim, depois você fará para ti e para o teu filho. E versículo 14, encerrando a mensagem. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Até quando, Senhor? Até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Até o dia que o Senhor mudar a história desta nação. Nada vai te faltar. Glória a Deus. Nada vai te faltar. E aquela família que estava fadada à morte, que estava dando seus últimos suspiros. Talvez Deus está falando aqui com casamentos que está fadado à morte. Quem sabe está dando os últimos suspiros. Famílias, quem sabe está dando seus últimos suspiros. O Senhor continua dizendo: não tenha medo, porque Ele vai continuar trabalhando. Mas o que é que nós precisamos de fazer? Nos posicionar. Uma família que estava morrendo, mas alguém se lembrou da promessa. Alguém se posicionou. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muitas pessoas dizendo, muitas vezes dizem, né? Na minha família ninguém é crente, só eu. Irmãos, eu tenho 10, nós somos 10, eu tenho 9 irmãos. É triste falar isso, não pensa que eu me sinto feliz de falar isso, que eu não sinto não. Infelizmente, só eu sirvo ao Senhor. E não é falta de falar, né? Mas quando nós nos posicionamos, eu creio que antes da volta de Jesus, eu vou vê-los na presença do Senhor. Porque quando nós nos posicionamos, irmãos, o Senhor age. O Senhor vai agir. Essa mulher então se posiciona, ela vai lá para dentro, ela faz ali o bolo para Elias, ela come depois. Não faltou para ela. O juízo veio sobre o povo de Deus. Mas há um esconderijo para aqueles que creem na promessa. Então há um esconderijo para você. Há um esconderijo para nós. Eu te convido nesta noite a se colocar sobre os teus pés. E nós vamos orar. Eu quero que você represente a sua família aqui hoje. Que você represente os seus filhos. Aleluia, Jesus. Seus netos. Glória a Deus. Os seus irmãos. Os seus cônjuges. Amado, Jesus está voltando. As profecias estão se cumprindo. E chegou o momento de nós começarmos a passar as experiências que nós tivemos no Querite. Não é mais tempo da igreja ficar calada. Não é mais tempo de nós ficarmos chorando diante do Querite, dizendo que o Querite secou, não. O Senhor nos quer saindo deste lugar de derrota, de tristeza. Olha tudo que você já passou na sua vida.
tantos problemas, tantas dificuldades, tantas lutas, tantas batalhas. Mas hoje você está aqui dentro do templo, nesse ambiente de culto, porque até aqui o Senhor tem cuidado de você. Quantos livramentos o Senhor já te deu? Porque o Senhor tem te guardado no esconderijo. E diante dessa palavra, essa noite eu quero saber: tem algum coração aqui que se inclinou para Jesus essa noite? Tem algum coração aqui que quer dizer: não, Senhor, eu não quero mais ficar fora da tua presença, eu quero estar neste esconderijo. Porque, como eu disse que o Salmo 91 diz: aquele que habita, precisamos de habitar no esconderijo. A sombra do Onipotente descansará. Jesus está te chamando hoje. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus aqui hoje? Se decidir por Jesus? Essa palavra falou no seu coração. E se hoje o Senhor despertou dentro de você o seu chamado, não saia daqui sem nos procurar. Nós vamos orar por você. E o Espírito Santo vai escrever o seu nome no livro da vida. E vai te trazer para o esconderijo dele. E quando a última trombeta soar, o seu nome será ecoado no céu. Porque há um lugar preparado para nós, onde olhos nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus está preparando para nós. Aleluia, Jesus. Pode chegar aqui à frente, em nome de Jesus. Mais alguém aqui hoje? Aleluia, Jesus. Há um esconderijo para cada um de nós. Aleluia, Jesus. Glória Glória a Deus. Aleluia, Pai. Maria, hoje você está entregando a sua vida a Jesus. Reconciliando. Glória. A festa no céu. Porque a filha que estava perdida foi achada. Ei, Alamanagai. Jesus, toma a tua serva em tuas mãos. Toma, Senhor, a tua filha, Senhor, diante do teu altar, ó Deus, esta noite. Ela está reconciliando, ela está voltando para casa, ela entendeu que ela tem um pai, ela entendeu que não é mais tempo dela ficar catando cavacos, mas é tempo dela ver milagre dentro da casa dela, Senhor. É tempo dela ver milagre, Senhor, meu Deus, na vida dela, Pai. Senhor, escreve o nome dela no livro da vida, Senhor. Meu Deus, prepara para ela vestiduras, Pai querido, limpas e santas. Coloca de volta, Senhor, a aliança nas mãos da tua filha. Senhor Deus, sandália nos pés. Pai, em nome de Jesus, Senhor, cinge os lombos dela, que ela não venha olhar para a direita, que ela não venha olhar para a esquerda, que ela não venha olhar para trás, mas que ela venha estar com o Senhor. Sabemos que a caminhada é longa e não é fácil, mas sabemos, ó Deus, que nos tempos difíceis, chuvosos, o Senhor estará com ela. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida da tua filha, que retorna hoje para a tua casa, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mais de 15 anos fora da casa do Pai. E hoje está voltando. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Glória. Vem aqui, mais Juliana. Dá um abraço à sua tia. Que presente, hein? Glória a Deus. Se o Espírito Santo falou no seu coração, se o seu coração ardeu, queimou, não saia, não vá embora sem antes tomar essa atitude diante do Senhor. Amém. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos encerrar agora o culto, irmãos. E nós vamos sair daqui da igreja